Recapitulando, benefícios: matéria orgânica, controle biológico das plantas de cobertura, temperatura reduzida, né? Lembrando, gente, que café não aguenta mais de 35 graus nas raízes, né? Para a fotossíntese, como o dia de hoje, né? Déficit hídrico é diferente de estresse hídrico, né? Déficit hídrico é desejável, estresse hídrico não, tá? Quando o Cerrado foi mapeado em 1968 pelo IBC-GERCA, as regiões aptas à cafeicultura foram elencadas até 150 milímetros de déficit hídrico abril-setembro. Hoje está muito mais, né? E reciclagem de nutrientes. Então, você agarra dentro do Cerrado das Águas, né? As grandes corporações querem que os efeitos sejam escalados. Então, também é desejo nosso que tudo que a gente está fazendo de boas práticas vá para regiões, landscape approach, que é o em inglês, né? Paisagens. Então, o Cerrado das Águas pode se transformar no primeiro piloto de café mundial, talvez, a implementar essas práticas em escala, na totalidade das fazendas, mas eu acho que a gente deve ter um comitê de cientistas para olhar o balanço hídrico desta bacia ao longo de anos, bons de chuva, ruins de chuva, para ter um case. Então, fica a sugestão. E por falar em balanço de água, nós vamos para o lado esquerdo aqui, onde o Rockney do Ergo do Campo vai falar como ter mais água no sistema. Por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Expocacer, os colegas, Fernando, tá abrindo as porteiras para nós de novo, né? Meu amigo Alex, eu tô aqui muito suspeito hoje aqui, porque tem dois aqui que eu consigo tentar ajudar um pouquinho nesse manejo, que é o Alex e o Fernando. E assim, a gente vive numa briga muito boa, né, nesse dia a dia. Mas, pessoal, essa questão da cobertura do solo, a gente, quando começou a escutar esse termo de regenerativo e tudo, é tudo aquilo que o agrônomo queria trabalhar, né? Porque quando a gente vai começar a analisar uma cultura como o cafeeiro, que é uma planta perene, que a gente tá com ela a campo aí, como se diz, no seco e no molhado, né? A gente precisa de começar a pensar num sistema. Porque aqui a gente vem aqui e escuta o professor Madeleine falar tão brilhantemente em controle biológico, em corredores ecológicos. A gente vê, né, o trabalho que o Marcelo está fazendo lá na Três Meninas. A gente começa a enxergar um trabalho de alguma planta de cobertura. Então a gente começa a ver esses pontos isolados dentro do sistema. Só que na verdade não é um sistema só. É uma coisa que nós temos que começar a integrar. E o que nós estamos tentando começar a ver nessa integração e tentar aprender mais um pouquinho? Aquela hora, Eduardo, você estava falando de níveis de matéria orgânica. Eu estou lembrando aqui hoje que nós estávamos mexendo hoje de manhã lá no Alex. Lá no Alex nós estamos conseguindo de 0 a 20 já com 3,8% de matéria orgânica. Solo argiloso. Em cima lá do latossolo com característica álica. Então, assim, bem mais difícil, né? O famoso solo poento. Então, assim, o que nós estamos querendo fazer lá agora? Nós fizemos um trabalho lá 15 dias atrás e há tempos eu venho falando com o Alex. Falei, Alex, nós temos água aqui embaixo. Lá hoje nós cultivamos em sequeiro. Falei, nós temos água aqui embaixo. E aí o Alex topou o desafio, eu acho que ele vai me ajudar daqui a pouquinho. E a gente começou a ver que a 1,60 m de profundidade eu tenho água. Fomos a 2 metros de profundidade na amostragem e, gente, corria água na mão. Agora, feito há 15 dias atrás. Então o desafio agora que a gente está tentando fazer é como é que nós vamos intercalar, né? Primeiro, melhoria de porosidade do solo, né? A gente fala muito do mix, planta isso, planta aquilo outro, mas eu acho que assim, o produtor começa a ter que olhar para dentro do sistema dele e ver assim, pera lá, o que é meu problema? Fazenda Mendes, eu preciso de água. Então o que eu tenho que ter? Primeiro, solo poroso, solo descompactado. Nós fizemos um teste de infiltração bobinho, fizemos um buraquinho lá, colocamos 1 litro de água no meio do solo na roda dele lá, cara, demorou quase 5 minutos para essa água entrar. Falei, não, nós temos que ter essa condição aqui, disso aqui, nós perder essa água aqui em 15 segundos.
Essa água nós temos que colocar esse 1 litro de água aqui, essa água tem que sumir. Então a gente começa a ver que a gente precisa direcionar e começar a ver que característica de planta de cobertura que eu preciso de colocar naquele sistema para me atingir esse objetivo que nós queremos. Então eu vou plantar tudo? Não vou. Isso que nós estamos falando, que o Marcelo está falando aqui também, corroborando um pouco com o que ele está fazendo lá na fazenda, é de realmente tentar achar o balanço do mix, principalmente para quê de uma coisa que nós estamos vendo lá. O grande problema que nós temos nas lavouras de café aqui é a questão do encrostamento, o lodinho. Lavoura de café com lodinho é um veneno. Então o que nós precisamos de trabalhar? De deixar realmente coberto para não ter problema do encrostamento. O encrostamento o que é? É compactação? Não. Quem que faz o encrostamento? É solo descoberto com água de chuva caindo em cima. Falta porosidade, falta cobertura, então a própria gota da chuva começa a rearranjar essas partículas de solo e fazer aquela camada, aquele cimentinho. Se você chegar lá de canivete, você vê que a sedimentação do material está todo em filete, ele parece uma ardósia. Então é a gente começar a analisar os pontos de melhoria que eu preciso de ter nesse sistema e ver qual que é o meu objetivo de controle. Meu problema na área não, eu tenho irrigação, tenho nematóide. Espera lá, então vamos ver um balanço do mix de cobertura para me solucionar mais o problema do nematóide. O meu problema é nutricional, o meu problema é matéria orgânica. Prestar bem atenção nas relações CN dos materiais. Eu acho muito interessante aqui, no balanço que nós estamos fazendo, nos mix, né? Nós podemos colocar assim que nós estamos colocando com 50% de braquiária e 25% de milheto. Por quê? Me dá massa. Eu preciso de fazer esse corte pelo menos 4 vezes por ano. Eu preciso de 4 cortes. 4 cortes eu vou conseguir colocar de massa seca por hectare em torno de 7,5 toneladas por hectare de café, dentro desse balanço desse mix. Mas lembrando mais o que? Para mim aumentar a atividade biológica, o bicho gosta de quê? O que eu preciso de ter? Eu preciso de ter água, eu preciso ter carbono, preciso de ter ar, a porosidade, e preciso de ter nutriente. Eu tive casos já de algumas fazendas que a gente viu e tal, e passamos para um sistema e diminuímos um pouco na parte nutricional por causa do tipo de manejo e tudo, e acabou que a atividade biológica caiu, junto com a minha fertilidade do solo. Então assim, o que é o desafio que nós estamos tentando fazer lá na Mendes a partir desse ano, e uma coisa que eu até venho discutindo muito com o Alex, que é assumidamente autoridade aqui para falar de nutrição e fertilidade, quem sou eu, né? Eu conheço esse trator, né? Mas assim, buscar a aumentar esse teor de matéria orgânica que nós estamos achando já de 3,8 ali a 20 centímetros, e começar a estudar e levar esse teor mais alto de matéria orgânica, eu quero chegar a 2 metros. Entendeu? É de começar a analisar esse sistema e enxergar isso aí como um todo. Então eu preciso de ter sempre solo coberto. Esse manejo aí que o Marcelo mostrou de deixar os carreadores cobertos. Não adianta nada eu fazer um baita de um trabalho aqui no meio da minha lavoura se o meu ponto de infiltração dos carreadores, eu não tenho uma caixa seca, eu não tenho uma curva de nível, eu não tenho um terraço e essa água toda indo embora. Então tem que cercar a água dentro da fazenda, não pode correr. Nisso aí a gente consegue elevar esse nível desse lençol. Igual nós estamos falando, nós achamos água a 1,60. E principalmente elevar essa saturação de base também. Tem um exemplo de uma fazenda que eu assisto pertinho do Marcelo, você conhece, os Poços, o Zé Antônio. O Zé Antônio tem umas lavouras lá de Mundo Novo com uma produtividade fora do comum. O que a gente faz lá? Qual que é o manejo? O meu manejo lá é braquiária e planta daninha espontânea. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é você controlar o cipó, corda de viola. Qual que é o manejo? Latifolicida 1 a 2 vezes no ano. Deixo uma massa de folha estreita vindo, sempre roçando. A gente usa gesso, já há um bom tempo. E começamos a querer achar. E aí nós fizemos análise de solo até 1,60 m de profundidade, para ver a fertilidade. Encontramos saturação de bases a 1,60 m de profundidade, a saturação de base da lavoura lá com 75, 60, 70, nos mais produtivos. E assim, abrindo trincheira, a gente vê uma quantidade de radicela no sistema radicular vindo lá de baixo,
que consegue suprir isso aí. Tive lá terça-feira dessa semana. A lavoura está sem água tem um mês. Lá nós temos um problema do córrego Buritis, área de conflito, cortamos a água. A lavoura não estressa. A lavoura não sente. Por quê? Está puxando água lá de baixo. Então, assim, o recado que eu acho que a gente tinha que trazer, muita coisa nova, é muita interação, mas a gente precisa de começar a atender e analisar muito para dentro do sistema. Olhar o sistema, analisar o sistema e ver o que realmente nós estamos querendo e precisando. Recado. Obrigado. Ele me inspirou aqui, e é vocês. Então, vamos lá. Um outro colega nosso, danado com você nos anos 80, o Alessandro, lá de Piuí, se inquietou com tudo isso e terminou numa análise de tomografia de solo com a Universidade de Delphi, tendo os mesmos resultados, né? Só te cortando, quem está ajudando a gente nesse trabalho, inclusive, é o Alessandro, e trouxe esses resultados da tomografia. Foi mais um filho do Romero, foi inspirado pelo Romero, porque o trabalho do gesso, pessoal, chega no Brasil em 1979, nas mãos do saudoso proprietário da Fertibras, Dr. Wilson Araújo. E ele não entendeu nada, caiu na mão do Romero e chamaram uma Malavolta. E aí, naquela inquietude, com o gesso ser tanto criticado, ele pediu ao Dr. Cirilo, dono da Ipanema, lá no sul de Minas: Dr. Cirilo, estão falando tão mal do gesso, me dá 1 hectare para matar com gesso. Em 1980, 10 toneladas por hectare de gesso num catuai que pouco produzia. Começou a aumentar a produtividade pela eliminação do alumínio, e o que ele falou é verdade, o lodinho, tudo, é a terra virando tijolo, é o sesquiócido de alumínio, né? E o Alessandro e outros colegas, eu também, a gente começou a cavar o solo para ver onde a raiz vinha no consórcio braquiária, só naquela época. A Universidade de Delphi entrou e fizemos a tomografia do solo. Só que aí quisemos descer magnésio e boro. Então o Trimag, que é o óxido de magnésio, o boro, o lexita e o gesso, viraram calcário de subsuperfície, né? E o Alessandro, ele se proclama que é o agrônomo que não precisa irrigar, né? Na nascente do São Francisco. Então isso tem inspirado muita gente e é muito bom. Outro ponto importante, o ditado fala, né? A flor do ipê não cai no seco. Por quê? Na poeira. Porque já tocou as suas raízes a água do subsolo. Então a gente tem muita água escondida e Deus dá a gente 3, 4 metros de solo para explorar, não só com o café, mas com as plantas no meio, e o hectare inteiro, e a gente explora 20% desse total, né? Então essa reflexão das coisas básicas que a ciência já explorou, que a gente não está exercitando na plenitude. A gente precisa repensar isso, que é muito interessante. Como fazer mais raízes e mais raízes em profundidade. Esse talhão que eu mostrei hoje tem raiz até 2,5 metros, aquele que eu mostrei a fertilidade, né? Então, para a gente se questionar, para a gente botar a água mais à frente e os macro e microporos. Quando a gente roça qualquer planta, e especialmente a braquiária, a celulose das raízes vai lignificando e formando macro e microporos, aonde tem interação com os micro-organismos e aonde a água volta ao lençol freático e aonde atola o trator do Marcelo. E agora tem o lado nutricional de tudo isso, né? Então nós não podemos esquecer. Então, Alex, dá um banho de loja aqui na nutrição para que tudo isso aconteça, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né? Autoridades no assunto. A plateia também, né? Bom, eu vou colocar a experiência que nós estamos tendo lá na propriedade, né? Então é a minha realidade. Com uma característica de solo muito diferente, né? Um solo extremamente antigo, né? Extremamente argiloso, só que nessa época agora, praticamente ele se comporta como um solo arenoso. Então, antes da gente fazer as interferências que a gente está fazendo agora, essa época praticamente estava trincado. Você conseguia colocar o pé nas trincas, literalmente mesmo. Mas é uma característica do solo. E
nós só percebemos isso de 3 anos para cá, né? Que o nosso grande desafio não era melhorar essa qualidade desse solo, né? E fazer aprofundamento do sistema de radicular. Mas para a gente chegar nessa... para frente aqui... Quer passar? Mas enfim... Pula para nós aí, chefe. Tudo que vocês puderem imaginar de coisas que tem hoje, nós já testamos lá na fazenda. Planta de cobertura, mix de X a Z, biofertilizante, ácidos orgânicos, aumento de... Esse é o mix que a gente estava trabalhando até então, né? Focamos bastante em aumento de análise enzimática de solo, beta-glicosidade, eritrofatase. Fizemos todo o incremento de balanceamento de base, né? Nós trabalhamos lá hoje com cálcio 53% da CTC, magnésio 17, 19. Então, se você for ver pegar as análises nossas lá, elas são perfeitas. Potássio sobrando. Né? Hoje nós vimos lá que vamos ter um problema danado com os hidróxidos de magnésio, porque está sobrando potássio, né? Mas a gente começou com essa questão aí do mix, que veio aí há 4 anos atrás, mais ou menos, né, Marcelo? E na verdade que é uma coisa que veio dos cereais, eles estão muito mais adiantados do que a gente, né? E nós achamos interessante, porque antes eu trabalhava com manejo de mato, era manejo de mato natural mesmo, né? Roçada alternada, essa questão toda. E as áreas nossas lá, naturalmente, elas têm braquiária. É o braquiarão, aquela brisanta, né? Então ela é bem agressiva mesmo. E nós começamos a ver que esses... Estou apanhando aqui. Esse aqui? Nós começamos a ver que desde a dose, o stand, né, nós começamos a trabalhar com 7 quilos por hectare, acho que você começou também, Marcelo. A gente viu que com 7 quilos era nada, muito pouco. Aí organizamos a dose, 12 até 15, né? E começamos a fazer todo um trabalho para conhecer essas plantas de cobertura. Aí começamos a ver, comparando o mix de cobertura com a braquiária natural nossa lá. Inclusive com uma média, com análise bromatológica, para ver comparando, fazendo a comparação de um com o outro, né? Então aqui está a análise bromatológica, né? Se a gente for ver aí em azul, é o tratamento com mix, né? E o vermelho é o tratamento com a braquiária. Então, se a gente for olhar estatística em números, numericamente, a gente percebe que o mix de cobertura dá um show, né, na braquiária. Só que, quando nós passamos para a questão na prática mesmo, né, no perfil do solo, a gente viu que nas áreas que estão com braquiária ou com mix de cobertura com mais braquiária, nós temos um sistema radicular mais profundo. Tá? Então isso aí fica claro. Por quê? Na verdade eu tenho uma quantidade de massa que se permanece por mais tempo. Pelo próprio balanceamento daquele mix de cobertura que vocês viram ali, a relação carbono-nitrogênio é extremamente baixa. Então ela praticamente ela desaparece muito rapidamente. O que não ocorre com a questão da braquiária, com mix, com uma quantidade maior, né? E aqui, ó, é o trabalho que nós estamos fazendo, né? Olha o tamanhozinho do trado aí, ó. O trado que a gente trabalha é esse aí, é de 2 metros, né? Aquele bichitinho não, tá? E aqui, se vocês forem ver a esquerda, né, ali os pratinhos de amostragem, ali, cada pratinho daquilo ali é 20 centímetros de profundidade. Então a gente percebe ali o 20 centímetros está seco, né? E à medida que vai descendo, olha para vocês verem ali a umidade do solo. Tá? Então, assim, é extremamente interessante. Sabendo que o meu grande desafio é a água, né? Então eu tenho que aprofundar o sistema radicular. Então isso que é o que nós estamos fazendo hoje.
Então nós estamos fazendo esse tratamento até aqui a trincheira, que nós fizemos lá 2 metros de profundidade, né? E ali, ó, aquela foto ali, aquela é uma foto antiga, aquela foto ali deve ter uns 50, 60 anos, né? E nós estamos esquecendo de fazer trincheira para conhecer o nosso solo e para ver onde é que o sistema radicular nosso tá. E para nossa surpresa, nas áreas que tem mais braquiária, onde que nós estamos com um sistema radicular mais profundo. Tá? A gente já vinha fazendo, de 3 anos para cá, nós começamos a fazer um trabalho em profundidade já, mas avaliando um perfil até 1,20 m, né, Rui? 1,20 m, né, que nós fizemos aqui? Nós chegamos até, acho que até foi 1,60. 1,60. Justamente jogando boro, né, jogando cálcio, principalmente cálcio, magnésio e boro em profundidade. Então a gente está conseguindo. Né? Só que o desafio agora é jogar isso aí para 2 metros, porque na minha realidade lá, eu tenho muita água. Né? Então, assim, a minha solução, ela não está tão difícil, né? O meu problema não está tão difícil de ser solucionado. Né? E a gente percebeu que com os manejos que nós fizemos, justamente aumentando os teores de ácidos úmicos e de ácidos fúricos em solo, foi aonde que nós estamos tendo os melhores resultados de aprofundamento de sistema radicular, né? E na verdade é uma coisa lógica, porque você acaba mexendo em perfil de solo, né? O perfil de solo, ele tá lá, para quem quiser ver, nós temos uma área de experimento lá, que onde ela está com 100% químico, né, sem a introdução do ácido orgânico, e depois a gente foi fazendo as variações. Onde que é 100% a adubação orgânica, a base de turfa, né, você consegue facilmente você enfiar a mão no perfil do solo, sem fazer força. Na parte do químico você não consegue. Então, assim, nós estamos trabalhando totalmente a nossa parte física de solo, né? Do que eu aprendi, né, o que nós estamos focando hoje, né, é conhecer melhor o nosso perfil de solo, conhecer o que está estruturando essa planta de café. Eu acho que isso que está faltando. Eu também a gente trabalha com extensão também, né? E muitas das vezes quase ninguém tem essa preocupação. Na verdade, até pelo próprio sistema de amostragem que a gente faz, a maioria faz de 0 a 20, né? Mas vocês viram de 0 a 20 ali, até pela foto que aconteceu, está extremamente seco, né? Então, se a gente for ver